Olá, aluna! Olá, aluno! Essa é uma aula muito importante do nosso curso, pois nesta aula você aprenderá a implementar o código necessário para fazer o consumo dos serviços disponibilizados por nossa API. Nesta aula vamos criar uma aplicação front-end para consumir cada serviço da nossa API. Logo, vamos implementar o código responsável por fazer as operações de consultar, salvar, alterar e excluir dados dos clientes. Vamos aproveitar para criar uma tela de cadastro de clientes contendo um formulário de cadastro e uma tabela de listagem de dados. E na tabela, iremos adicionar as ações de alterar e excluir registros. O link do código-fonte deste projeto está disponível na descrição do vídeo. É muito importante que você baixe o código para acompanhar essa aula. Então vamos começar. A aplicação front-end que iremos construir precisará rodar em cima de um servidor de aplicação. E para hospedar a nossa aplicação, vamos utilizar o plugin Live Preview, dentro do Visual Studio Code. Esse plugin permite hospedar qualquer página HTML e realizar sua pré-visualização, além de carregar e executar os scripts contidos nas páginas. E para instalar esse plugin é muito simples. Basta abrir o VS Code, digitar o nome Live Preview na aba de extensões e fazer a instalação. Veja na imagem os detalhes da instalação do plugin Live Preview. Tenha em mente que o Live Preview é um mini servidor de hospedagem, e quando ele é executado ele utiliza uma porta. E a porta padrão que ele utiliza é a 3000, a mesma utilizada no nosso projeto Node. Para evitarmos um conflito de portas, vamos alterar a porta utilizada pelo Live Preview. E para alterar a porta, basta ir em Settings, digitar Live Preview no campo de busca e informar um novo valor no campo Port Number. Veja na imagem a sequência dos passos necessários para alterar o número da porta. Perfeito! Vamos agora criar o nosso projeto web. Para começar, crie uma pasta em seu computador e abra essa pasta no VS Code. Na sequência, vamos criar dois arquivos, o index.html e o script.js. E dentro do arquivo index.html vamos adicionar o código mostrado na imagem. Repare que no início do código, estamos fazendo a declaração do arquivo JavaScript. Neste arquivo será implementado todas as chamadas dos serviços da nossa API, que mostraremos mais à frente nesta aula. Ainda nesse arquivo, observe que estamos criando uma tabela para listar todos os registros retornados pela API. E aqui estamos apenas definindo a parte do cabeçalho da tabela. O corpo da tabela, onde ficará o conteúdo, será montado dinamicamente dentro do arquivo JavaScript, no momento em que os registros forem obtidos do serviço da nossa API. Veja agora o conteúdo inicial do arquivo script.js. Repare que neste momento apenas estamos fazendo um console.log para ver se a chamada do arquivo JavaScript está correta, dentro da nossa página index.html. Vamos agora executar o nosso projeto web, utilizando o plugin Live Preview e verificar se tudo o que fizemos até aqui está funcionando corretamente. E para isso, basta clicar em cima do arquivo index.html, do lado esquerdo da tela e em seguida, clicar no botão Pré-visualizar, situado na parte superior, como mostrado na imagem. Observe também a indicação da porta na parte inferior do VS Code. E ao clicar no botão Pré-visualizar, é apresentado a página em um navegador,
dentro do próprio VS Code, como mostrado na imagem. Observe o endereço carregado na barra de endereços. Repare que é informado o endereço IP, que representa o localhost, seguido da porta que foi configurada. E depois do número da porta, é informado o arquivo HTML que estamos pré-visualizando, no caso o arquivo index.html. O interessante deste plugin é que ele também possibilita visualizar a página diretamente no navegador. Muito legal, não é mesmo? Voltando ao VS Code, veja agora na imagem os passos necessários para parar a execução do serviço do Live Preview. Primeiro você clica no número da porta, e em seguida basta clicar em Stop Server. Perfeito! Vamos agora falar um pouco sobre CORS. O CORS é um recurso de segurança utilizado para restringir as solicitações HTTP provenientes de origens desconhecidas. Esse recurso tem o intuito de evitar que sua API ou seu site seja atacado e forneça informações provenientes do seu banco de dados para aplicações maliciosas, que têm o intuito de roubar os seus dados. Por padrão, o CORS de uma API bloqueia as chamadas que são feitas do localhost. E como nosso projeto web está rodando em um servidor no localhost, e as chamadas serão feitas por ela, logo elas serão bloqueadas por nossa API. E para evitar os bloqueios de requisições realizadas nos serviços, é necessário adicionar uma configuração de CORS em nossa API. Então, abra o projeto Backend em uma nova janela do VS Code. Com isso, agora você terá dois programas do VS Code abertos, um com o projeto Front-End e outro com o Backend. No projeto Backend vamos adicionar um código de configuração do CORS, mostrado na imagem. O código que será adicionado começa na linha 6 e vai até a linha 13. Neste código, estamos informando que será aceita requisições de qualquer origem, por isso estamos informando um asterisco nos dois primeiros atributos. Outro ponto importante está na relação dos métodos HTTP que serão aceitos por nossa API. Se uma requisição for disparada para nossa API, e ela utilizar um método HTTP diferente dos listados, a requisição será bloqueada. Com o CORS configurado, vamos colocar o back-end para rodar. E para isso, basta executar o comando no terminal do VS Code, npm run start. Com o back-end rodando, vamos testar uma chamada utilizando o Postman. No Postman vamos fazer uma chamada da nossa rota raiz, como mostrado na imagem. Esse serviço apenas retorna um status informando que o servidor está rodando perfeitamente. Agora, vamos implementar o código dentro da nossa aplicação web que faz exatamente essa mesma chamada. Para isso, volte ao VS Code que está com o projeto web aberto, e adicione no arquivo script.js o código mostrado na imagem. Vamos agora falar deste código. Observe que estamos informando a URL do serviço que será chamado. Neste caso, vamos consumir o serviço disponibilizado pela rota raiz da nossa API. Em JavaScript, para fazer chamadas em APIs é necessário utilizar a função fetch. Ela é específica para esse propósito. Repare que dentro da função fetch, estamos informando a URL do serviço e também alguns parâmetros da requisição. Observe como o método HTTP GET é informado no corpo da requisição que será disparada. Repare agora como estamos configurando o CORS no corpo da requisição. Outra informação importante
está no formato que queremos receber a resposta do serviço. Aqui estamos informando que queremos a resposta no formato texto. Veja que antes da chamada da função fetch, estamos utilizando um await. Esse recurso é utilizado para fazer o programa aguardar o retorno da resposta por parte da API, após o envio da solicitação. Como o tempo de resposta de uma API pode ser variado, é necessário utilizar o operador await. E para utilizar o await dentro de uma função, a função precisa ser obrigatoriamente declarada utilizando a anotação async. Repare que na linha 15, que também utilizamos o await no momento de extrair a resposta recebida, pois ela pode vir em diferentes formatos e tamanhos. Logo, o programa precisa aguardar até que a resposta esteja pronta. Já na linha 16, estamos imprimindo no console a resposta recebida, que neste caso será um texto informando que o servidor está funcionando. Veja agora na linha 23, que estamos fazendo uma chamada dessa função, que acabamos de implementar. Ao salvar as alterações feitas no arquivo script.js, você pode voltar ao navegador e verificar que no console está a mensagem recebida da nossa API, informando que o servidor está em execução. Muito legal, não é mesmo? Continuando, vamos agora implementar no arquivo script.js, o código responsável por consumir os serviços de listagem de clientes. Veja na imagem o código da função listar clientes. Repare que a chamada da função fetch é muito similar com a que implementamos anteriormente. Mas agora, estamos utilizando o endereço dos serviços que retorna uma array de clientes. O ponto de destaque dessa função está na linha 33, onde definimos o formato que iremos receber a resposta. Agora estamos informando que queremos a resposta no formato JSON. Repare também na linha 37, como a resposta é transformada de JSON para uma lista de objetos. Perceba que a conversão é feita de forma direta, pelo próprio JavaScript. E na linha 40, adicionamos a lista de objetos como saída da função. Na linha 47, adicionamos uma chamada na função apenas para conferir se a implementação que fizemos está funcionando corretamente. Ao salvar as alterações adicionadas no arquivo script.js, você pode verificar no console do navegador a lista de clientes recebidas do serviço da nossa API. Perfeito! Agora, nosso próximo passo será popular a tabela existente no arquivo index.html com as informações dos clientes que recebemos na função listar clientes. Para isso, a primeira coisa que precisamos fazer é obter uma referência do corpo da tabela, pois as linhas serão montadas e adicionadas dinamicamente dentro do corpo. Na sequência, vamos criar a função createTr, responsável por popular a tabela com os registros recebidos. Observe dentro dessa função, na linha 49, como os dados são passados da função listar clientes para a variável. Repare que temos que utilizar um await, pois o sistema precisa esperar até que a informação esteja pronta. E como estamos usando o await, obrigatoriamente precisamos declarar a função createTr utilizando a anotação async. Seguindo a implementação, veja que da linha 53 até a 64, estamos utilizando a lista de clientes para montar as linhas da tabela. Neste ponto, usamos a função map para percorrer cada registro existente na lista e montar as linhas do corpo da tabela. Veja que cada linha é montada no formato de string. E após percorrer todos os registros, a função join é utilizada para concatenar todas as strings das linhas. E observe que dentro das linhas,
estamos adicionando os botões de editar e excluir. E esses botões fazem as chamadas das funções editar e deletar, respectivamente. Agora está faltando adicionar a chamada da função createTr. Essa chamada é adicionada na tag body, dentro do arquivo index.html, como mostrado na imagem. Ao utilizar a chamada da função dentro do onload, a tabela de cliente será carregada sempre que a página index for exibida. Agora veja no navegador o resultado do carregamento dos dados na tabela. E ao clicar nos botões de editar e excluir, repare que está apresentando corretamente o identificador de cada registro. Seguindo os nossos estudos, vamos implementar agora o código responsável por consumir o serviço de busca de cliente pelo número do identificador. Mas primeiro, vamos rever uma chamada desse serviço no Postman. Repare na tela do Postman, como estamos passando o valor do identificador na URL. Observe que esse serviço retorna apenas um registro, que é o cliente pesquisado. Vamos agora seguir para a implementação do código e realizar a mesma chamada que acabamos de fazer no Postman. Observe na declaração do método, que ele recebe como parâmetro o número do identificador do cliente que será pesquisado. E o valor do identificador é adicionado à URL do serviço. Observe que na construção da requisição, estamos utilizando o método HTTP-GET e informando que a resposta será recebida no formato JSON. E ao disparar a requisição, a resposta é convertida em objeto e o objeto é retornado como saída da função. Lembrando que a resposta do serviço retorna apenas um único registro. Antes de finalizarmos, vamos falar da função editar. Na página, quando o usuário clica em um botão da tabela, um evento é disparado e a função editar é acionada. A função recebe como parâmetro o número do identificador do registro selecionado. Na sequência, o número do identificador é passado para a chamada da função buscar cliente por ID. A função buscar cliente por ID realiza a requisição ao serviço e retorna o registro pesquisado para a função editar, que imprime no console as informações do cliente encontrado. Muito legal, não é mesmo? Vamos encerrar essa aula por aqui e continuar na próxima aula. Parabéns por ter chegado até aqui! Na próxima aula, vamos continuar a construção do nosso projeto. Nós vamos implementar as chamadas dos serviços de salvar, alterar e excluir registros. Vamos também construir a tela de cadastro e implementar as ações salvar, alterar e excluir registros, além de utilizar o Bootstrap para criar uma interface mais amigável. Então fique ligado. Se inscreva no canal para receber todas as novidades. E até a próxima aula.